Passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão, você que está sempre conosco assistindo nossos vídeos. Deixa um comentário lá sobre o canal, sobre esse vídeo, né? E também que região você está assistindo nosso vídeo. Esquece de dar o like, o joinha. Também você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se aqui no nosso canal e aperta o sino da notificação e dê o like, o joinha. Também você pode me ajudar compartilhando nos seus grupos de WhatsApp. Eu pedindo para alguém se inscrever, simples assim. Se inscreve aí no canal do Pastor Daniel. É bem simples. Vamos para lá, inscreva-se, clica uma vez. Pronto, você já está inscrito. Em Atos capítulo 16, o versículo 9 e 10, Paulo tem uma visão, e que ele vê um varão da Macedônia que diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Né? E quando Paulo teve aquela visão, ele concluiu que Deus o estava chamando para pregar o evangelho na Macedônia. Então o que Paulo fez? Ele foi para lá, né? Pregar a palavra de Deus. Quem levou consigo? Silas, um dos seus companheiros de missão, né? Paulo era um homem que levava muito a sério a missão de pregar a palavra para os gentios, né? Então ele viajava para todas as regiões e ele não sabia o que o esperava na Macedônia, mas ele concluiu no seu coração que aquela visão era para ele ir para lá, e ele foi, né? Um homem destemido. Nós temos que ser como Paulo, ser destemidos, pregadores da palavra de Deus, não temendo qualquer situação, sabendo que Cristo vai cooperar conosco. E quando ele chega naquela região, o que eles fizeram? Foram até um lugar onde havia um rio, onde eles buscaram o Senhor em oração. E quando eles terminaram a oração, existiam mulheres que estavam lá lavando roupa no rio. E eles, aproveitando a oportunidade, Paulo, como ele dizia, em tempo e fora de tempo, era um homem que pregava a palavra de Deus. E ele não perdeu tempo. Ele pregou para aquelas mulheres. E disse que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, abriu o seu coração e se converteu. Não só ela, como toda a sua casa. E logo os constrangeu para que eles fossem até a casa dela, né? Para ficassem lá alguns dias, e eles acabaram indo. Porque eles estavam ali começando uma obra que Deus havia colocado no coração de Paulo através daquela visão, né? Às vezes você tem uma visão, você não entende o que pode ser, o que será aquela visão, né? Você lembra da visão do apóstolo Pedro, quando ele estava na casa de Simão, o curtidor? Ele viu um grande lençol que descia amarrado pelas quatro pontas, e dentro desse lençol havia vários tipos de animais, répteis, quadrúpedes, aqueles animais que eles consideravam imundos. E ele ouviu então a voz do Espírito Santo que lhe falava: Pedro, mata e come. Ele falou: jamais, Senhor, eu coloquei alguma coisa comum e imunda na minha boca. Mas o Espírito Santo disse: não chame de comum e imundo aquilo que Deus purificou. E ele não entendeu a visão, né? Mas ele guardou no seu coração. Mas logo em seguida, veio alguns homens enviados por centurião Cornélio para que eles fossem até lá. E quando Pedro foi na casa de Cornélio, ali havia uma família de gentios, né? Pedro, por enquanto, só pregava para judeus, mas agora, quando ele estava na casa daquele homem, centurião chamado Cornélio, então ele entendeu a visão. Ele disse: hoje eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, língua onde invoca o seu nome, ele estará presente. Então ele entendeu que o evangelho não era somente para os judeus, mas também era para os gentios. Por isso que Paulo, quando começou a pregar, ele começou a ser muito perseguido na sinagoga. Então ele disse: a partir de hoje eu vou pregar para os gentios. Ele foi chamado apóstolo dos gentios. E quando ele estava ali naquela cidade da Macedônia, eles passavam pela rua e uma moça
Disse que era uma adivinha, né? Aquela mulher, a moça adivinhava tudo, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma escrava. E ela somente adivinhava. E quando Paulo e Silas passavam, elas diziam assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. A ver se pode perguntar. Mas qual que é a mentira? A mulher falou a verdade, sim, mas o espírito que estava nela era um espírito de bajulação, não era um espírito de verdade, não era o espírito de Deus, e Paulo conhecia muito bem isso. E um dia Paulo se irritou, virou para trás e expulsou o espírito de adivinhação que estava naquela moça. Ele disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela. E o espírito saiu, e aquela mulher foi liberta e já não adivinhava mais nada. Então aqueles senhores, quando viram aquilo, foram denunciar Paulo e Silas. Esses homens judeus vêm aqui nos trazer outro tipo de costume, outro tipo de pregação, que nós não estamos acostumados. Aí eles prenderam Paulo e Silas e os açoitaram. Além dos açoites, foram lançados na prisão. Talvez alguém disse: então aquela visão que Paulo teve, hein? Teve uma visão para sofrer na Macedônia. Ele entendeu tudo errado. Não, ele não entendeu errado. Para tudo Deus tem um propósito. E o propósito da vida de Paulo ali, Deus tinha um plano maravilhoso na vida de muitas pessoas. Houve muitas conversões ali. Mas quando eles estavam ali no cárcere, Paulo e Silas o que fizeram? Louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus e aqueles outros prisioneiros que estavam lá os escutavam. Mas quando deu meia-noite, houve um pequeno terremoto ali e abalou as estruturas daquela cadeia e as portas foram todas abertas. Caíram as cadeias. O carcereiro que estava lá, ele ficou desesperado. Ele veio e falou: pronto, estou perdido, né? Pegou a espada e ia se jogar em cima dela, ia se matar. E Paulo falou: não faça mal à tua vida. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro, atônito, assustado, declara: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo declama e fala para aquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então aquele homem se converte, não somente ele, mas toda a sua casa. E ainda lavou as feridas de Paulo e Silas que eles sofreram daqueles açoites. Então Deus tinha um propósito na vida daquele carcereiro. Talvez, quem sabe, foi o carcereiro que estava clamando: passa a Macedônia para nos ajudar. Quantas pessoas estão clamando por nós, dizendo: passa, vem nos salvar, vem nos tirar dessa perdição. Quantas pessoas estão clamando dessa forma, e nós somos como Paulo. Nós temos que entender a visão e pregar a palavra de Deus até os confins da terra. Então este é o propósito de Deus na vida de muitas pessoas, como Paulo teve esse discernimento. Através desta visão, ele foi pregar o evangelho na Macedônia e ganhou muitas almas para Cristo. Amém? Receba no teu espírito, em nome de Jesus. Amém?